Olá, alunos do IFP! Vamos falar hoje sobre o movimento das diretas já, de 1984. Esse movimento que vai clamar pelo direito de eleger de um voto direto o presidente do Brasil. Vamos entender o contexto que isso acontece. Nós estamos no final da ditadura militar, na chamada transição segura, gradual e lenta, e que a banda capixaba Dead Fish faz a crítica dizendo que teria sido uma transição segura, fria e lenta. E esse termo fria fala muito, porque mesmo com o clamor da sociedade nas ruas, nós não fomos respeitados na nossa vontade e tivemos que eleger o presidente de novo pelo Congresso Eleitoral. Mas vamos entender como é que isso se forma, esse processo. Em 1982, nós tivemos um breve ensaio democrático, singelo. Por que eu digo isso? Nós tivemos o direito de votar pela primeira vez desde 1965 de forma direta para a eleição do poder local e estadual, prefeito, vereadores, governadores estaduais, mas temendo perder bases de apoio nos municípios e nos estados, o governo ditatorial implantou dispositivos legais para dificultar a vida da oposição. O primeiro foi utilizando uma lei da década de 70, que é a Lei Falcão, que diz que o candidato não pode apresentar seu projeto político em rádio e televisão. Deve-se resumir a ler o seu currículo pessoal, o que dificultava o acesso à informação da grande população. O outro dispositivo foi criado para essa eleição, que era o voto vinculado. O eleitor só poderia votar se fosse chapa fechada. Ele deveria votar em todos os candidatos, mas sendo do mesmo partido. E isso garantiu ainda muita força ao PDS, que é a Arena com outro nome agora, é o Partido de Apoio à Ditadura. Algumas vitórias foram importantes para a oposição, como em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná, grandes cidades e grandes centros eleitorais. Dando destaque a São Paulo com Franco Montoro e no Rio de Janeiro com Leonel Brizola, que gera uma liderança de oposição desde a década de 60. Já o movimento das diretas, então nesse caminhar de busca por uma democracia, inicia em 1983, quando nós temos aí a figura de Dante de Oliveira apresentando a famosa emenda Dante de Oliveira, o deputado do Mato Grosso, que apresenta à Câmara dos Deputados a proposta de uma eleição por via direta para a votação de 1985. E isso começa então a se organizar entre os partidos, os primeiros movimentos, formando frentes partidárias. Porém, de começo, nós tínhamos uma ligação muito mais dos militantes e dos partidos, não dando tanto destaque ao movimento Direta Já. Até que em janeiro de 1984, Franco Montoro organiza em São Paulo um grande comício e temos a presença de mais de 300 mil pessoas, chamando a atenção da mídia e da população do Brasil, o que vai levar à formação de uma frente ampla, reunindo vários partidos, até mesmo de teorias políticas diferentes umas das outras, como era o caso de Fernando Henrique Cardoso de um lado no PMDB e Luiz Inácio Lula da Silva do PT de outro. Vimos também subir ao palanque do movimento das diretas já importantes atletas, músicos e atores de televisão, emprestando seu renome no mundo esportivo e artístico para chamar a população às ruas. E com isso nós tivemos algumas manifestações na casa de 1 milhão de pessoas e 1.700.000 em Rio de Janeiro e São Paulo. Porém, com toda essa força que vinha das ruas, dependíamos do Congresso para a votação. 2/3 do Congresso Nacional deveria aprovar a emenda para que tivéssemos uma eleição direta. E, infelizmente, esse foi o resultado da votação. No dia 25 de abril de 1984, nós tivemos o seguinte resultado: 298 votos a favor da eleição direta. Porém, nós deveríamos ter alcançado 320 votos. Então, por 22 votos, a emenda Dante de Oliveira não foi aprovada. 65 deputados votaram contra e um impressionante número de abstenção, 113 deputados ausentes. Esses 113 poderiam ter mudado a história do Brasil, mas para não desgostar os militares votando a favor da emenda e também não ter problemas em futuras eleições com a população, com o eleitorado, eles preferiram simplesmente não se apresentarem à votação. E assim, nós tivemos mais uma vez um presidente eleito pelo Colégio Eleitoral nas eleições de 1985. E no mais, gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fique atento para mais dicas e lembrando, você fica em casa, mas o IFP continua em movimento.